Campeonato Brasileiro, o Bahia levou a melhor. Me permita, Paulo Esquita, eu vou falar com o Jefferson Matos, por ele estar afastado há tanto tempo, né? Fica à vontade. Volta. Eu acho que ele tem mais a falar do que eu. Rapaz, acho que ele acompanhou aí, né? Nesse caso aí é melhor ele falar. Tá triste com o Vitória dele. Tu é doido. O Bahia, Jefferson Matos, venceu o Vitória, jogando na Arena Fonte Nova, e assim, um jogo atípico, eu vou falar assim, por quê? O Bahia, 4 minutos de jogo, já tinha um jogador expulso. E parecia que nada tinha acontecido, Jefferson Matos. O Bahia acabou surpreendendo depois que perdeu o jogador que foi expulso de forma irresponsável. Tem que deixar bem claro isso, porque um atleta profissional que ganha o que ganha, o Jean Lucas, não pode ser expulso com 2 minutos de jogo. Ainda mais daquela forma. Então, assim, a diretoria do Bahia tem que chamar a atenção do atleta. Tem que, até se possível. O árbitro foi um pouco exagerado. De forma alguma. Não? Tinha que ser. Não era nem pra porque também o Peteleco teve expulsão. Não, exagerado. Não, porque eu concordo. 4 minutos de jogo, né? O Peteleco teve expulsão, então aquilo ali. Não, pelo amor de Deus. Agressão, acabou sendo a agressão ali tinha que ser meio assim, irresponsável. O Jean Lucas não poderia fazer aquilo nunca. Só que o Bahia, ele cresceu depois da expulsão. E ele dominou o primeiro tempo, fez várias jogadas, conseguiu fazer abrir o placar. E por pouco não fez mais, né? E por pouco não fez mais. Mesmo. Aí no segundo tempo o Vitória se ajustou, foi pra cima. O Kaiser é a grande surpresa aí. Esse Kaiser vai fazer muitos gols, vai ajudar o Bahia. Talvez Kaiser vai salvar o Vitória do rebaixamento. Vai ser o Alejandro. Vai ser o Alejandro desse ano. Tá aparecendo mesmo. Você já vê que ele tem um falho de gol. Ele botou bola na trave, fez o gol. Olha, eu fiquei milionário com dropshipping e agora eu quero fazer uma loucura. Eu mesmo vou construir a sua loja profissional. Só que aí no vacilo, Bahia, com a qualidade do elenco que tem, e a zaga do Vitória dormindo em campo, que bola daquela chuta pra qualquer lugar, empurra a tromba, não. Ficou um olhando, um esperando pelo outro. Vitória acabou tomando o segundo gol. Teve um jogador também irresponsável do PP, que entrou. Parece que os dois veio do Flamengo, né? Foi base do Flamengo. Eu acho que o Flamengo treina isso, né? Entra em campo pra dar murro, né? E aí, acabou o Vitória perdendo as forças com o jogador... Com o Igualu, né? Com o Igualu. E aí foi muito justo o resultado. O Bahia tá de parabéns pelo resultado. E mostra que o Bahia tem um elenco forte para o Campeonato Brasileiro. Para ficar ali na tabela entre o terceiro e o sexto, dá para ele ficar. Né? Ele se arrependeu rápido, não pode falar primeiro. Entre o terceiro e o sexto. Ele vai ficar na frente do Flamengo e Palmeiras? Não vai, né? Não. Já é demais, né? Acho que até o torcedor do Bahia pode participar com a gente também no chat. Vai brigar lá com o Bragantino, não pode brigar, com o Cruzeiro, agora com o Flamengo, o Palmeiras pode esquecer, né? A mesma coisa na Libertadores. É melhor disputar a Sul-Americana. Daqui a pouco a gente tem esse assunto. Melhor disputar a Sul-Americana do que continuar a Libertadores. Porque vai passar e vai tomar pau e vai ser eliminado. Então, vamos falar eu falo logo a verdade, não tem negócio de passar manteiga. Não tem manteiga aqui. Ó. O Bahia não vai ganhar a Libertadores, agora, é melhor ser eliminado. Não, ganhar não. Falar, a gente tá falando vou lhe falar uma coisa. Você não pode reclamar, que a culpa é sua. Porque você mesmo que puxa ele pra falar e faz essas provocações e já sabe que ele vai vir pra cima de você. Não, eu tenho que falar a verdade. Eu não vou enganar o torcedor do Bahia. Com ele quinta-feira. Eu não vou enganar o torcedor do Bahia dizendo que não. Quarta-feira a gente conversa. Semana, jogo, não é na outra. É na outra. Na outra não tem problema. Adia a nossa conversa. Não. Vamos adiar a nossa conversa. Mas, Skeeter, trazendo você pro assunto, deixe Jefferson Matos de lado agora. Eu vou tentar ser rápido aí. Vamos falar sobre essa derrota do Vitória, o impacto dessa derrota para o Vitória. E um outro ponto, né, que aí eu queria que você comentasse também. Jefferson falou sobre a questão de elenco. O Bahia fez algumas mudanças. Sim. E, assim, o nível, se não manteve, né? Elevou um pouco, ou se não elevou, manteve o nível. Já o Vitória não conseguiu fazer isso diante das substituições, mesmo com o jogador a mais. Exatamente. Nildo, você foi um ponto bem crucial, porque hoje o futebol, cada vez mais, por conta dessa questão física, dessa questão da demanda de muitos jogos, o banco de reserva, ainda mais com 5 substituições, é muito importante. Então, quando há a troca das peças e o nível de quem entra acaba não sendo nem o mesmo de quem estava jogando, não consegue manter uma boa atuação, eu falo isso porque o Carlos Eduardo, por exemplo, do Vitória, praticamente todo jogo entra e quase nunca contribui com a melhoria da equipe. Mas continua entrando. Então, isso é uma coisa que a torcida tem pegado no pé aí do Thiago Carpini, muitas vezes, né? Falando, suma! Porque realmente é muito complexo. Agora, Nildo, pra mim, a tônica do jogo, eu tava pensando, falei, não, vou ver o que é que eu vou falar lá. E pra mim, o que resumiu o placar
foi uma coisa que algumas pessoas falam no futebol e às vezes não parece entrar no campo dessa forma, que é capacidade cognitiva. É um nome um pouco Difícil. complexo. Eu não sei nem falar essa palavra. É bom que você traduza até para quem está Exatamente, acompanhando. vou né? traduzir, por isso que eu já peguei aqui. Ó, a capacidade cognitiva é o conjunto de habilidades mentais que usamos para adquirir, processar, armazenar e utilizar informações. Eu não sou tão bom nisso, não. Então, o que é a capacidade cognitiva? É a sua capacidade de aprender e de melhorar e de evoluir com as coisas que vão acontecendo. E aí, porque eu acho Isso que acaba foi... sendo até que inato, natural de qualquer ser humano, né? Exatamente, Se adapta à situação ali do exatamente. momento. Só que uns têm uma capacidade maior Maior de que- absorver as coisas, de lidar e de agir a depender do que está acontecendo e outros não. Sim. E aí, pra mim, a capacidade cognitiva, ela resolveu o jogo. Primeiro, é aquele meme que tem na internet. O que será que se passa na cabeça daquela pessoa? Tem um memezinho que fica falando isso, né? O que será que se passa na cabeça? Aí a gente faz a pergunta. O que será que passou na cabeça de Jean Lucas com 4 minutos de jogo de Fazer dar aquilo. um soco no adversário, sabendo que tem um VAR, que ia pegar a câmera e ia ver, não ia ver em velocidade real, e ali você majora, porque todo mundo pensa que ali foi um soco que foi pra matar, Não foi lá. né? Exatamente, a mesma história do Petelec. Então, Potencializa, né? a primeira pergunta, o que será que se passa na cabeça de um jogador que faz aquilo ali? Aí a gente vem para a segunda pergunta dessa. O que será que se passou na cabeça de Claudinho quando a bola foi cruzada por Caio Alexandre e ele ficou parado e Pulga, que mede 1,45 m, pulou na frente dele e fez o gol de cabeça? Que Claudinho ficou assistindo. Aí segue o jogo, o Vitória consegue o empate, foi pra cima, né? Tava até um pouco melhor na partida. E aí a gente faz a terceira vez essa pergunta. O que será que se passou na cabeça de novo de Claudinho, que tomou um drible de Pulga que ficou perdido, e depois dos zagueiros do Vitória que ficaram vendo a bola pular, um tentou proteger, primeiro o Eric tentou sair jogando a bola que não era pra sair jogando, era pra chutar a bola pra longe, entendendo a limitação do time naquele momento, espana a bola e depois se rearruma. Então teve 3 chances de tirar a bola da área. Clock keeps on ticking, my head starts to shake. Now it's time to get out and just Tirou. O Michel Araújo foi e aproveitou a chance e marcou 2-1. E aí a última vez a gente faz. O que será que passou na cabeça do PP, que estava no banco de reservas, assistindo a partida, viu o que aconteceu com o Jean Lucas? Esse pra mim foi o pior. Porque Ele é já a tinha ca- visto, Ele não né? aprendeu com o erro do outro. né? Exatamente. A capacidade cognitiva é você aprender com as informações que tem e se ajustar. Então o cara tá sentado no banco de reserva, olha o jogo e fala assim, pô, o cara foi expulso com 4 minutos porque deu um soco. Ele deu um soco na perna do adversário dele. Parece que é coisa arranjada, não é possível. Então assim, ali tirou qualquer chance. Pois é. Rapaz, tem alguma... E ele quer coligado de Tem Paquetá, alguma que é da odd- mesma é odd, época né, da que base chama? ali. Tem alguma odd lá, murro na Pois perna, é, murro rapaz, nas costas, pois é. porque Expulso talvez... com 2 minutos em campo. Outra Então assim, aposta era de dar de murro. pois é, pra mim, o que definiu o placar, como o Jefferson mesmo falou, de maneira justa a favor do Bahia, foi essa falta de capacidade cognitiva que o Vitória teve mais do que o Bahia. Botar Popó pra desafiar esses dois jogadores. aí. Pois pode- é, os já- dois de vez. Os dois de vez. Bora dois Popó de vez. e Popó com a mão, um murro só. Exatamente. Então, a minha visão, o que definiu o campeonato, o jogo dessa partida agora foi isso. E o Bahia soube aproveitar as oportunidades que teve e vencer, mesmo jogando boa parte do jogo com a menos. Não foi o jogo todo, porque o cidadão chamado PP entrou no jogo, foi expulso, praticamente da mesma forma que o Jean Lucas tinha Mas sido eu expulso acho no que primeiro tempo. independente aí, o Vitória ia tomar taca. Não, Mas porque tudo o placar tava 2-1, mas só que a chance de tentar Sim, sim, eu brigar compreendo, era eu maior. O compreendo. torcedor do Bahia é o bicho Eu mais chato. compreendo. Pois é. Tá doido. Mas você pode botar aí na enquete. Pedir a participação do torcedor. Já tem enquete demais. já tem- Não, é pra ele interagir com a enquete que tá aí na tela. Beleza? Interage, vota o que é que você acha, sim ou não. Beleza? Não, agora o E pior não é nada. participa Eu do vou fazer chat. eu vou interromper. Vou fazer um Não, deixa ele desabafo colocar aqui. logo na tela aí os números. Aí pode falar. Não, o desabafo Coloca aqui é os números, Jefferson diretor. Matos vai pra cima dele e ele vem pra cima de mim. O que é que eu tenho a ver com essa Porque, história? infelizmente, ele não é Vitória. Ele torce pro Fluminense de feira, Pois né? é. E aí eu tenho um certo apreço pelo todo sertão. Respeito aí. Mas vamos lá, Skitter. Né? Você que gosta das estatísticas, está aí na sua tela, E na Amaral tela Filho para o também. torcedor. É. E a gente pode ver aí algo diferente, né? Do habitual. Principalmente com relação ao Bahia, Sim. posse de bola. Exatamente. E aí eu acho que influenciou muito a questão Claro. Aí da o expulsão. Bahia. Exatamente. Que são surreais. É. Surreais. O Vitória teve 55% de posse de bola contra 45% do Bahia, mostrando que enquanto teve
um jogador a mais, teve mais a bola, normalmente porque o Bahia, além de tudo, abriu o placar. Então, Sim. é natural que ele dê a bola pro adversário e tente as transições, né? Foram 8 chutes do Bahia e 23 do Vitória. E desses 23 aí foram 8 que acertaram no gol, né? E 2 apenas o Bahia acertou, que foram os 2 que foi gol. E destacar a boa partida do goleiro do Bahia. Ah, sim. Ontem sim. ele fez milagre ali, Exatamente. alguns momentos ali fez defesa assim, É. que a gente nunca imaginava. Exatamente. Tá de parabéns. É Ele fez- e ele que é tão criticado, né? É, exatamente. Mas E a aí- torcida reconheceu no Sim, campo, sim. gritou, é paredão, o goleiro do esquadrão e tal. Deu É pra bom ouvir que lá na eleva a transmissão. moral dele, né? Exatamente. Fora quarta-feira, tá passando. Acontece. Tapinha. Teve um lance semelhante que ele poderia ter feito a mesma coisa, né? Exato. Aconteceu no jogo ontem, eu lembrei na hora. É. Poderia ter feito daquela forma, mas tudo bem. Exatamente. Segue o baile. 333 passes trocados pelo Bahia, 367 pelo Vitória, precisão de 82% do Bahia e de 89% do Vitória. São um jogo muito faltoso, 35 faltas no total, 12 do Bahia, 23 do Vitória. E escanteio foi 10-1 para o Vitória, impedimento 1 apenas do Vitória, resultado final 2-1 para o Bahia. Os números, quem hipoteticamente não assistiu o jogo, não tinha como ter acesso ao resultado e olhasse para esses números aí, pô, o Vitória ganhou de goleada aí. Mas tava com um a mais, né? Era É. obrigação de pressionar mesmo. Temos Mas não aqui- teve a competência que o Bahia teve, né? Exatamente. É verdade. Tem aqui no chat um torcedor do Vitória indignado aqui. Apareceu aí. Chama ele aqui, Sidney Campos, conhece? Apareceu o torcedor Ele- do Vitória. ele perguntou Nunca aqui. vi o torcedor do Vitória participando do nosso chat. Ele tá falando aqui, ele tá chateado aqui, ele falou, quem te disse isso, ô Nilton? Tá doido que você falou que ia ganhar de qualquer jeito. Eu quero saber quem disse a ele também. Não. Enfim. Ó, como eu não tenho essa resposta Exatamente. e o resultado Ninguém tá tem. aí, então o Ia ganhar resultado de tá qualquer aí. jeito. Mas, rapaz, Eu tô ô, Nilton. errado? Rapaz, o Nilton, eu vou lhe falar, o Nilton tava escondido esses tempos aí, passando, Não. fazendo aula com o Jefferson. Não é possível. Analise. A última vez que o Vitória O ganhou resultado foi positivo para o do Bahia, Bahia. com um a menos. Tem tempo já. no Brasileirão. Tem tempo. Mil- Eu não vou 1991. ter essa resposta No Brasileirão? se tivesse. Não, tem como não, pô. Se Tem como tivesse. não, velho. Oxi. Não. Então, assim- E o 5x1 e o 5x1 de Índio Mas dando vamos flecha? lá, vamos lá, rapaz. Não Vamos- foi, não. Ali foi a abertura da Fonte Nova. Foi brasileiro. Baiano. Não foi, não. Teve 7x2. Pô, você tá sonhando é com o índio, velho. Ô, mas ele tá falando que o Vitória ganhou de uma vez do Bahia no Brasileiro em 91. Não tem como, não, velho. Na Arena Fonte Nova tem muito tempo. Ah, sim. Mas não foi Ah, tá. esse tempo todo. Bahia não perde para o Vitória em jogos do Brasileiro há 11 anos. 11 anos. Não, 91 não. Tem criança que nunca viu o Bahia Ah, tem. perder. A minha Seu filha filho, mesmo por não viu, tem exemplo. 11. Mas, Skitter, sobre o resultado, aí eu quero que você fale pra mim sobre tabela, como ficou a tabela aí. Ou você quer trazer logo os resultados Não, eu trago. dos outros jogos? Eu trago E, aqui. em consequência, a tabela. Isso. Porque aí a faço gente isso já. agora. Deixa eu traz só essa abrir aqui, informação ó. completa Sidney do Campos Brasileirão. tá indignado no chat aí, viu? Sidney, meu brother, relaxe, tá? Relaxe, porque nem eu sei, né? Nem você sabe que perdeu, imagine eu. Pois é. Os resultados da rodada foram o seguinte. A rodada começou no dia 17, com Ceará 2, Sport 0. Mais uma vez o Sport tomando pancada aí. Rapaz. Vasco do dinizismo 3, Fortaleza Já 0. dinizismo? Já, estão dizendo que já. Tão Não, dizendo sim, que mas já. calma aí. foi Não, o não jogo. sou eu que tô falando, é que estão falando lá. São Paulo 2, Grêmio 1 de virada, no Morumbi. Muito choro. Juventude 1, Fluminense 1. Bahia 2, Vitória 1. Natural. Corinthians 1, Santos 0. Com o Neymar assistindo a Kings League e o Santos tomando cacete na zona do rebaixamento. Red Bull Bragantino 1, Palmeiras, líder da competição 2. Inclusive, essa partida aí valeria até a questão da liderança, né? Sim. Flamengo 0, Botafogo 0. Um jogo ruim, morno. Internacional 1, surpreendente, Mirassol 1. Mirassol tá sendo valente aí. O Mirassol abriu o placar e o Internacional conseguiu se livrar de perder. E Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Um jogo terrível também. Só poderia ter acabado 0-0. Temos aí a classificação. Vou falar os 6 primeiros e depois os 4 últimos, tá? Palmeiras em primeiro com 22 pontos. Flamengo em segundo com 18. Cruzeiro em terceiro com 17. Red Bull Bragantino em quarto com 17. Ceará, de maneira surpreendente aí, com 15 na quinta posição. E o Bahia, com a vitória no Clássico, chegou à sexta posição com 15 pontos. E no Z4 temos Grêmio com 9, Juventude com 8, Santos com 5 e Sport com 2. Lembrando que o Vitória, pela derrota, acabou a rodada
abrindo ali o primeiro time fora na zona do rebaixamento. O Vitória também tem 9 pontos no saldo de gols. Ele passa o Grêmio e por isso não está na zona do rebaixamento. O Vitória está em 16º lugar na competição. Próximo jogo do Bahia, pela Copa do Brasil, né? Isso. Contra a equipe do Paysandu, Paysandu. jogando na Arena Fonte Nova. Jogo de volta. Né? Isso. Venceu lá por 1-0 e agora joga por empate aqui na Arena Fonte Nova. Já o Vitória, Skitter, Vitória acho que tá de folga essa fora, semana, né? Tá de folga da Pegou folga. Copa do Brasil. Vai enfrentar verdade- o Santos. Vai antecipar jogo? Não, vai enfrentar Domingo. no final de semana. né? Sim. Porque Então o tá semana de folga. É, então. o Bahia joga pela Copa do Brasil no meio da semana e o Vitória vai tentar reerguer as forças aí porque vai enfrentar o Santos, um jogo importante pra vencer, assim como foi contra o Grêmio, porque é jogo de 6 pontos e o Grêmio tá na zona do E o rebaixamento. Bahia pega o Grêmio domingo, 11 horas da manhã. E o Bahia pega o Grêmio fora de casa. Fora Então, de casa. o Vitória também tem que torcer pro Bahia aí, porque aí segura o Grêmio. É ruim. Também. Será? É ruim. Mas é isso. Então, assim, foi uma mistura, né, gente? Trend Topics, destaque do Campeonato Brasileiro, falando de Bahia e Vitória, né? Então, assim, essas informações precisas com relação ao nosso principal campeonato, beleza?